assunto, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor Ivanildo, sua defesa. Senhor Ivanildo, a gente vai só recuperar por conta do tempo da audiência, vamos recuperar algumas informações que o senhor já verbalizou aqui. Qual é a sua idade, senhor Ivanildo? 48 anos. 48 anos. O senhor mora onde aqui no Distrito Federal? Sobradinho 2. Sobradinho 2, certo. O senhor disse que é um barraco. Tem título de propriedade? Não. Não. Não, né? Pronto. A sua renda está na faixa de 1.700 de salário, mais o aluguel da motocicleta. Isso. O senhor já foi processado alguma vez? Não, senhor. Já processou alguém? Já foi para a justiça alguma vez? Não. O senhor trabalha com a VTC Log tem quanto tempo? Olha, desde 2009, janeiro, 2009. 3 de 2009. E o seu trabalho, durante muito tempo, foi fazer pagamentos e saques de dinheiro? No começo, não. No começo eu trabalhava no setor na área de faturamento, que eu entregava faturas. E depois, mais na frente, que eu comecei a trabalhar no financeiro. No financeiro. Vinculado diretamente à senhora Zenaide? Isso. Certo. A senhora Zenaide solicitava que você fizesse o desconto de cheques, o pagamento de boletos, contas bancárias, conta de cartão de crédito e retornasse com o saldo que ficava na sua mão. Olha, quando havia saldo, retornasse com o saldo que estava na minha mão. O senhor nunca foi com cheque com o valor exato do boleto que você é pago ou da dívida que você é paga? Não, os valores geralmente ele era vários, tudo no mesmo cheque. O cheque sempre era de um valor um pouco mais alto? Olha, às vezes sim, às vezes era os valores exatos. Certo. A escolha da agência bancária que o senhor fazia o saque se dá por quê? Por que sacava lá na agência do aeroporto? Olha, isso aí eu não... Ela mandava você sacar na agência do aeroporto? Na agência do aeroporto. Era a Zenaide que passava essa informação? Certo. Eu já fiz o questionamento durante a fala da senadora Elisiane, mas eu vou retomar esse assunto agora. O senhor nunca foi processado, o senhor nunca processou ninguém, mas quando o senhor foi intimado pela CPI para comparecer aqui e prestar depoimento como testemunha, e o senhor é só testemunha, o senhor não é acusado de nada e nem vai ser porque não pode ser acusado de nada. Não tem nada na sua conduta que exija ser acusado. Quando o senhor foi intimado, a providência foi procurar o Supremo Tribunal Federal e entrar com uma ação para que o senhor não fosse obrigado a comparecer aqui nessa CPI. E aconteceu uma decisão do ministro Nunes Marques, recém-indicado e aprovado pelo Senado, pelo senhor presidente Bolsonaro. Por que o senhor fez isso? Olha, no começo eu me sentia, assim, me expondo publicamente, as pessoas me vendo, eu me sentia meio inseguro. E aí o senhor procurou quem para resolver essa insegurança? Olha, a partir do momento que eu percebi que estava assim, eu procurei o departamento da empresa lá e... Qual o departamento? Jurídico. E quem lhe atendeu no jurídico? A doutora Andréa, ela que me atendeu. A doutora Andréa foi que lhe atendeu. E a doutora Andréa colocou à disposição um advogado. Aí ela falou, olha, não se preocupa que eu vou colocar um advogado para você. Pronto. O senhor pediu para esse advogado procurar o Supremo para que o senhor não comparecesse à CPI? Olha, no começo eu tinha falado para ela que era melhor eu não comparecer, mas depois... O senhor falou para ela que achava melhor ou ela falou para o senhor que achava melhor? Olha, eu no começo eu falei, olha, doutor, é melhor, como estão o tempo todo jornalista, aquela coisa toda na minha cola, eu peguei e falei, não, é melhor acabar logo com essa história. Eu estou falando ainda do primeiro momento. O senhor recebeu a intimação e aí o senhor foi procurar a Andréa. A Andréa disse que ia colocar os advogados da empresa à sua disposição. Eu estou perguntando com relação a esse diálogo do senhor com os advogados. O senhor pediu aos advogados que entrassem na justiça para que o senhor não prestasse depoimento? Olha, quando ela me apresentou o advogado, eu peguei e falei assim, olha, se houver alguma possibilidade de não comparecer, eu prefiro não comparecer. Prefere não comparecer, perfeito. Aí depois, o que acontece que o senhor muda de ideia? Olha, quando mudou, eu estava acompanhando um pouco o negócio da CPI, aí os falatórios, comentários, e a imprensa o tempo todo me ligando, me pegando, indo na minha casa. Aí eu falei, rapaz, esse negócio não vai me deixar em paz. Aí eu tomei a minha decisão. Certo. Aí o senhor tomou a sua decisão e falou com quem? Não, quando eu conversei com a doutora, eu falei, eu vou te apresentar um advogado
E aí, pronto, você está lá para falar a verdade. Na segunda vez, já foi outro advogado ou é o mesmo da primeira história? É o mesmo advogado. O mesmo advogado, tá. Por que eu estou lhe perguntando isso, Evanildo? O senhor claramente nunca esteve na justiça, eu entendo a sua situação. Eu tenho 20 anos de polícia, então depoimento é uma coisa que eu já fiz centenas e centenas de vezes. A gente sabe quando a pessoa é uma pessoa honesta e quando a pessoa não é. Não é tão difícil de saber. O senhor é um cara honesto que cumpria seu trabalho. A verdade dos fatos aqui, e o que o senhor, por conta da necessidade, o senhor é um cara pobre, depende desse emprego, a verdade que o senhor não está comunicando para a CPI é que toda essa definição do senhor falar ou do senhor não falar, de contratar advogado, de pagar advogado, não é sua. É do seu patrão, Carlinhos, da sua patroa, diretora, Andréa. Ela que faz essa ponte. Ou o senhor assinou contrato e vai pagar o advogado? De forma alguma, senhor. A empresa que está arcando com essa despesa? A empresa que está arcando com todo o custeio. Senhor presidente, eu vou pedir apenas uma reconsideração. Senhor Evanildo, no começo do seu depoimento, hoje pela manhã, o senador Renan Calheiros, que é o relator, fez uma solicitação, da mesma forma como já foi feito com outros depoentes. Perguntou se o senhor poderia dispor do seu celular para que ele fosse analisado pela perícia do Senado. E o senhor respondeu que não. Primeiro respondeu um sim, depois respondeu um não, e essa é uma liberdade que o senhor tem. Eu estou pedindo ao senhor que reconsidere essa situação na condição de um cara que não tem nada para esconder. Quem tem coisa para esconder não é você, é a empresa. Então, estou perguntando se o senhor quer reconsiderar e permitir que a CPI faça a análise desse telefone para saber por onde o senhor andou. Se esse passeio todo, esse roteiro todo que o senhor está relatando foi assim, vai estar lá no celular. O senhor vai na agência, volta para a empresa. O senhor disse que não fez entrega de dinheiro e nem de recursos, nem de valores para ninguém, correto? O senhor confirmou que esteve na casa de Carlinhos, mais um ou outro endereço, mas não fez entrega de dinheiro para ninguém. Para ninguém, senhor. Então, o senhor reconsidera a sua decisão ou o senhor quer manter a decisão de não entregar o telefone? Eu mantenho a minha decisão, doutor. Perfeito. Se me permitir, senador Alessandro, não haveria possibilidade apenas de, na presença do seu advogado, nós pudéssemos baixar apenas informações relacionadas aos contatos dos nomes que estamos buscando, ou seja, preservando toda a sua intimidade, sem nenhum, não haveria, com a presença do advogado, a possibilidade de abrir nenhuma mensagem de WhatsApp de quem quer que seja, a não ser da sua conversa, da sua comunicação com funcionários e proprietários da VTC Log? Ivanildo, você pode responder. Veja por que é importante. Se me permitir, o senhor é uma pessoa simples, está dizendo a verdade, isso ninguém discute. Mas eu gostaria muito que Vossa Senhoria refletisse. Nós estamos aqui, nós não viemos atrás de denúncia de esquema de corrupção. É algo tão ou maior que isso. O que nos comove, o que chama a atenção de todos nós, é que mesmo diante de 500 mil de brasileiros e brasileiras mortos, nós temos um governo federal que não só foi omisso, que não só atrapalhou estados e municípios a fazer o seu dever, como de repente também descobrimos um grande esquema de corrupção. Seu Ivanildo, o senhor ganha um salário mínimo. Pessoas como nós ganhamos mais de 30 bruto, 20 e poucos mil líquido. Nós estamos falando de investigar e cortar na própria carne e ver talvez senador, deputado, envolvido num esquema de corrupção que está tirando dinheiro da saúde pública. É dinheiro que está faltando para colocar dipirona no posto de saúde, que faltou para comprar vacina para salvar, talvez, amigos de Vossa Senhoria. Então, assim, acho que a pergunta do senador Alessandro é muito importante. Vossa Senhoria não precisa temer qualquer tipo de violação à sua intimidade. Na presença do advogado, nós queremos apenas poder baixar as conversas, se é que elas existem, no WhatsApp de mensagem e confirmação também de chamada telefônica de Vossa Senhoria com os seus patrões, com os funcionários, com essa senhora Zenaide, que sempre recebia das suas mãos um pacotinho de dinheiro. É muito importante, não só para Vossa Senhoria, mas para as pessoas que Vossa Senhoria representa. Vossa Senhoria representa a cara do povo brasileiro. Vossa Senhoria representa 95% da população brasileira, que recebe esse único salário mínimo e quando paga os seus impostos direitinho e precisa do serviço público de qualidade, não tem.
Entre outras razões, não tem? Porque nós temos uma corrupção sistêmica no país, que mata todos os dias, e matou muita gente, porque o governo, além de omisso, quis superfaturar através de propina, doutor Alain, através de propina, quem sabe a $1 cada propina, que significa milhões de reais sendo desviados, faltando aí a dose necessária para salvar vidas. Então, eu peço encarecidamente a Vossa Senhoria que pense, que reflita, pense na sua família e no bem que Vossa Senhoria estaria fazendo. Eu termino, me desculpe, o desabafo, mas da mesma forma que eu fiz a intervenção na data de ontem. Na data de ontem eu lembrei esse caso, eu fiz uma remissão ao caso do PC Farias, numa CPI que teve e que naquele momento levou ao impeachment de um presidente da República. Não é o caso aqui, nós não estamos discutindo isso aqui. Naquele momento, quem realmente mostrou tudo o que estava acontecendo foi um motorista. E quando um senador da República perguntou assim para ele, como que suspeitando que ele estivesse levando alguma vantagem, o senador perguntou para o motorista lá atrás, mas o senhor está fazendo tudo isso por patriotismo? Sabe qual foi a resposta dele, seu Ivanildo? E o senhor acha pouco? Então, é essa pergunta que eu deixo aqui para a Vossa Senhoria, pedindo que reflita e nos empreste, com todo resguardo ao seu direito de intimidade, o direito de podermos concluir esse depoimento da melhor forma possível. Porque as informações, a maioria nós já temos, os dados, os números, o COAF nos ajudando, o Ministério Público, nós já demos as informações necessárias, mas o depoimento de Vossa Senhoria, a contribuição, seria relevante não para nós, para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros. Desculpa, senador. Obrigado pela colaboração. Senhor Ivanildo, a pergunta é a mesma. O senhor está disposto a entregar o celular para que a equipe faça agora essa leitura e devolva o celular? Isso acontece no mesmo dia. É um processo técnico que a gente já fez aqui nessa CPI. É bem objetivo. Sim ou não, o senhor está disponível para fazer isso ou não? Você precisa falar só porque a gente tem que registrar. Não. Pronto. A gente respeita o direito da defesa. Eu informo o senhor presidente e peço que seja pautado Já está aqui o requerimento 1474. Os pedidos de busca e apreensão do celular, que serão apreciados pela Justiça Comum, da quebra dos sigilos, integral dos sigilos do senhor Ivanildo, a convocação da senhora Zenaide, do financeiro dessa empresa, e também o ofício já referido pelo senhor... Pergunta. Pois não. Essa senhora Zenaide Sá, ela é parente dos donos da empresa que também são Sá? Ivanildo sabe dizer se ela é parente dele? Ivanildo sabe dizer se ela é parente do... Não, senhor. Não sabe? Não sei. Então, peço, senhor presidente, a vênia para que seja pautado e aprovado extraordinariamente para que tome as providências necessárias. De imediato, senador Alessandro. Coloque em apreciação os requerimentos de número 1474, 1476, 1477, 1478, de autoria de sua excelência, senador Alessandro Vieira. Senhores senadores e senhoras senadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Além desse, o requerimento 1479, também de autoria do senador Alessandro Vieira, e o requerimento de número 1478, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como estão, aprovados os requerimentos, peço para a secretaria o encaminhamento devido. Obrigado, senhor presidente. E fazer só mais um registro. Senhor Ivanildo, preste atenção no que eu vou lhe falar aqui. Ivanildo, você hoje é defendido por um advogado que não é seu advogado, é advogado da empresa, o interesse dele é o da empresa. Eu estou lhe fazendo um alerta. Nós estamos pedindo à Justiça a busca e apreensão do seu telefone. Então, se alguma modificação acontecer nesse telefone, se alguém pedir para pegar seu telefone, para pagar mensagem, para pagar localização, a consequência acontece contra você. Então, tenha esse cuidado e esse discernimento para evitar que você tenha alguma responsabilização e que um cara honesto acabe sendo processado sem necessidade por estar involuntariamente defendendo gente que não é honesta. Esse é só o esclarecimento que eu lhe faço para ter garantia que o senhor possa exercer seu direito. Obrigado, senhor presidente. Se me permite, obrigado. senador, Complementarmente, senador, só que não adianta só um minutinho, nada, senador, não adianta nada pagar. Complementarmente, também coloque em apreciação o requerimento de número 1480, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como estão. Os requerimentos requeridos pelo senador Alessandro, complementados pelos requerimentos que apresentamos, estão aprovados. Peço